Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é: a língua é uma bênção quando usada sob o controle do Espírito de Deus. De outra forma, pode ser um desastre e motivo de grande desgraça. Vou repetir. A língua é uma bênção quando usada sob o controle do Espírito de Deus, do Espírito Santo. De outra forma, ou caso contrário, pode ser um desastre e motivo de grandes desastres. Para isso, a gente vai usar o texto sagrado, que encontra-se em Mateus, capítulo 12, versículo 36 e 37, Tiago, capítulo 3, versículo 1 ao 12, e Provérbios, capítulo 18, versículo 21. E hoje Deus vai falar comigo e contigo para a gente consagrar a nossa língua, que a nossa língua seja uma bênção diante do Senhor, que a nossa língua seja um canal de bênção, né? É diferente de exortação, tá, meus irmãos? Deus usou Jeremias para arrancar e plantar, derrubar e edificar. Então é diferente, uma exortação é diferente de palavras chulas, palavras inúteis, palavras que deixam a pessoa lá embaixo. Um exemplo: de repente uma mãe chega da igreja, ela é crente, aí tem aquele filho dela, perturbado, ímpio, usado pelo inimigo. E ela chega e fala: "Oh, esse meu filho não serve para nada, não presta, isso não vai dar em nada, isso aqui já era." E sabe, não? As palavras têm força, né? Então é diferente daquela mãe que de repente chega e fala: "Esse é meu filho, vai dar tudo certo, eu creio, meu filho. Lá fora não estão te dando nada, mas eu sou mãe, eu creio, estou orando por você, você vai ser salvo. Nem que Deus tenha que fazer como Jacó, tocar na tua coxa, dar um chacoalhão para você mudar o caráter, mas eu creio que antes de morrer eu vou ver você vivo, na presença do Senhor e quem sabe até com família." É diferente, né? São dois tipos de palavra. A mãe que chega e esse filho não dá em nada, esse não arruma nada, esse está perdido, vai morrer desse jeito. Está entendendo, meu irmão? Deus quer que a gente consagre a nossa língua e que a nossa língua seja uma bênção diante de Deus e diante das pessoas, mas não confunda exortação com esses tipos de palavra. Vamos para o texto sagrado, meus irmãos. Que o Espírito Santo de Deus abra nossa mente, nossa visão e o nosso coração, para termos um melhor entendimento da palavra de Deus. Lembrando que a gente vai ler a nova tradução da linguagem de hoje. E o texto sagrado de Mateus 12, 36 e 37 diz: "Eu afirmo a vocês que," em outras versões, em verdade vos digo, "que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas," olha só, meu irmão, "vai prestar contas de toda a palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado." Eita, meu irmão, o negócio vai ser pesado, hein? Todas as palavras que foram faladas. Tiago 3, do 1 ao 12, diz assim: "Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros." Isso é verdade, irmão. Quem ensina aí e está ensinando balela está perdido, perder o temor. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam, e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pense no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes, ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. E isto é o que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo, ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai,
como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Acabei de falar o exemplo, e esse exemplo que eu falei para os irmãos é real. Deus permitiu os meus olhos verem e os meus ouvidos ouvirem. Uma mãe que ia para a igreja, e quando voltava da igreja, o teu filho ímpio estava lá, e ela lançava palavras de baixo calão, falava que o filho era isso, era aquilo e aquilo outro. Se não se arrependeu, vai ser culpado das palavras, porque Jesus Cristo disse. Então você vê que Tiago diz aqui: com ela bendizemos ao Senhor e com ela amaldiçoamos os homens, feito a imagem de Deus, que chama-se imago Dei, imagem e semelhança do Senhor. Então o exemplo que eu disse da mãe é real, ele existiu. Deus permitiu eu ver com os meus olhos e ouvir com os meus ouvidos. Então, meu irmão, as coisas de Deus é estreita, sabe? Temos que usar a língua que seja um canal de bênção para o Senhor. Aquele que ensina, se for para exortar, exortar, se for para trazer a palavra, traz a palavra, sabe? Se for para profetizar, profetiza, mas Deus vai usar cada um. Mas Ele não quer que você saia da igreja e quando chegar em casa: esse meu marido não presta, esse meu filho, esse meu sobrinho, esse meu primo. Não, meu irmão, é melhor ficar de boca calada, pensar só com Deus em vez de lançar as palavras, e ora para que Deus faça a obra. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma forma, da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce e estreita, né, meu irmão? Olha o que diz em Provérbios 18, 21. Olha só: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Olha, meu irmão, lembrando que a gente está lendo a nova tradução da linguagem de hoje, uma tradução mais clara para os irmãos poderem entender. O que você diz, Provérbios 18, 21, o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Eita, meu irmão, né? Deixa que Deus te use, meu irmão, conforme você quer, para que Ele te use. Tem alguns vídeos aí que eu já falei para os irmãos, né? Que antigamente, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu sempre falava para Deus: Deus, eu quero ser igual Jeremias, Ezequiel, João Batista, Elias. Eu quero que o Senhor me leve, coloque o dedo mesmo na cara do pecador e fala para ele: se arrepende, se conserta, porque Deus vai te pegar. E o negócio é estreito, não é brincadeira não é fácil. Tem que tomar muito cuidado com o que pede, viu, meu irmão? Porque às vezes papai lá no céu, ele se agrada do que você pediu e fala: esse eu vou levantar para isso, Mariazinha para aquilo, aquele para aquele outro, e assim vai, né? A gente vai ver aí Jeremias, Ezequiel, Elias, João Batista já começou o ministério chamando raça de víboras. Não é que ele estava usando a língua dele, ele não vai pagar pelo que fez. O ministério dele era aquele lá, para chamar o povo ao arrependimento, porque a vara de Deus, a taça da ira de Deus está para recair sobre a humanidade. É diferente. Esse texto que nós lemos aqui se encaixa direitinho com o que eu falei sobre o caso da mãe, né? Que Deus permitiu eu ficar sabendo. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. E é desse jeito. Aquela mãe, ela saía da igreja, chegava na tua casa, e aquele filho dela ímpio, sentado no sofá, e ela só palavras, né, irmão, que poderia destruir uma vida. E só Deus sabe se estava orando pelo filho, né? Porque às vezes até uma mãe, ela cansa de orar. Mas a mãe não pode cansar de orar. O homem é o sacerdote da casa e a mãe também é ali o alicerce da casa, né? Ela tem que orar pelos filhos para que Deus salve. E tem aquelas mães pentecostais, né? Que ela ora mesmo e fala: Deus, meu tempo na terra está curto. Pega o meu filho, dá um susto, dá um chacoalhão, toca na coxa igual o Senhor tocou na coxa de Jacó, mas eu quero ver meu filho salvo na tua presença. Nem que tenha que dar um susto nele. Está entendendo? Aí aquela oração com a mamãe, aquela oração pentecostal, que ela quer que Deus salve o filho dela de toda a forma, né? É diferente de ficar em casa falando: ô meu filho, você não presta, você é um Zé Ninguém, você não vai dar em nada, meu filho.
vou morrer e tu vai ficar aí, sabe? Não, meu filho, eu creio, tu é uma bênção, vai dar tudo certo, Jesus vai te salvar, você vai ver como é bom, Ele vai te lavar, sabe? Vai te salvar, vai dar uma família, vai mudar você vai ver como é lindo andar com Jesus. Tá entendendo? Não, as palavras. Deus quer que a gente tome muito cuidado com as nossas palavras. Ele quer que a gente consagre a nossa língua. Quando você consagra a tua língua ao Senhor, você não fica falando do funcionário da empresa na hora do almoço por trás, junto com aquela tua amiguinha, sabe? Você fala, opa, deixa eu fechar aqui porque papai falou da língua. Ó, sabe aquele fulano, o Jorginho, o Cicrano, lá do estoque, lá do RH? Meu irmão, não se meta nisso não. Não se meta e fala, ó, não quero nem saber, deixa eles lá. Eu quero é trabalhar aqui e fazer a minha parte. Tá entendendo, irmão? Não se envolva nessas fofocas que um fica falando mal do outro pelas costas. Porque você pode estar falando pelas costas, mas Deus está vendo na tua face. A Bíblia diz que Deus contempla tudo, meu irmão. Ele está vendo e ouvindo tudo. Então, aquelas reuniões de família, sabe, irmão? Fica falando mal de ninguém não fica falando mal da empresa de ninguém não fica falando não, porque Jesus Cristo disse que pela língua vai dizer se a gente é inocente ou culpado. O negócio é estreito, né, irmão? Não basta ser crente, você tem que estar ali. Somos pecadores, mas temos que estar ali, ó, próximo da perfeição. Então, fuja do mal, fuja da fofoca, fuja da conversa fiada, sabe? Se te chamarem para tomar um cafezinho da tarde e falar mal do teu pastor, você fala, não, aqui não. Se você quiser falar do teu marido, você pode falar, mas para mim, não quero ouvir mal de ninguém. Eu vim aqui para tomar um cafezinho, vamos falar do dia a dia, falar de Bíblia, falar de qualquer outra coisa, mas menos falar mal dos outros. Porque tem isso no cafezinho da tarde, tem isso no almoço da família, tem isso dentro da empresa, tem isso dentro da igreja, tá entendendo? Que é um perigo maior ainda ficar falando de A, B ou C, porque você não sabe, irmão, o papai está ali, ó, são os ungidos de Deus, e você está falando contra os ungidos de Deus, aí o chicote pode estralar muito mais alto. Então, hoje Deus falou comigo e contigo, a língua é uma bênção quando usada sob o controle do Espírito de Deus. De outra forma, pode ser um desastre e motivo de grande desgraça. Então, que a tua língua seja uma bênção na presença do Espírito Santo, diante do Espírito de Deus, que você seja um canal de bênção, que a tua língua seja uma língua consagrada ao Senhor, né, meu irmão? Costumo dizer que se for para falar alguma coisa é melhor ficar calado. Eu tenho muito costume de dizer é estreito. Às vezes a pessoa vem falar, irmão, que não sei o que, não sei o que lá, é estreito. O meu é estreito, irmão, é como se fosse um ponto final, encerra a conversa. Não sei o que, não sei o que lá, é estreito, é complicado, é melhor deixar quieto, é melhor ficar na sua, é melhor deixa para lá, deixa que Deus resolve, é com Deus, né, meu irmão? Então vigia, viu, irmão? Não que você não possa conversar com teu marido, com teu esposo, alguma coisa ali, né, meu irmão? Não é assim também, mas estamos falando aqui sobre fofoca, difamação, mexerico, usar a tua língua para a maldade, né? E não é pecado também falar que você não gostou do sapato do pastor, que nem um amigo meu perguntou outro dia, falar, irmão, é pecado eu falar que eu não gostei, o pastor gostou do sapato, eu não gostei, é pecado? Eu falei, não, irmão, se você está com a tua esposa ali conversando, uma conversa entre você e ela, não, o ruim é você ficar falando para os outros, eu não gostei do sapato do pastor, eu não gostei, mas o pastor não comprou para você, comprou para ele, então é ele que tem que gostar, não é você. Está entendendo, meu irmão? O negócio é estreito. Vamos vigiar nossa língua. Se você está com a língua muito afiada, peça perdão para Deus, porque nós vamos prestar conta de toda palavra inútil que for lançada. Tá bom? Fiquem na paz do Senhor e que Deus te abençoe.